Bom dia, muito bom dia. Acho que é bom dia para todo mundo, mas se você estiver vendo esta live em algum outro momento, boa tarde ou boa noite. A gente está hoje ao vivo aqui no Insight Timer e aqui no Instagram para falar sobre automerecimento. Quero trazer esse assunto dentro dos tantos que eu trago aqui, falando sobre autocura, autorregeneração, esse nosso processo, né? Justamente para a gente tentar entender o que o automerecimento pode estar aqui trabalhando. Normalmente esta live é quarta-feira, né? Hoje, porque eu estava em viagem ontem, eu acabei transferindo para as quintas, mas toda quarta-feira a gente se encontra aqui no Instagram, aqui no Insight Timer, para falar sobre um determinado assunto que possa estar aí contribuindo para a nossa evolução. Quem for chegando, seja muito bem-vindo, vai dando bom dia, vai dizendo de onde está falando. Vamos trocar essa energia, interagir com essa energia, que a gente consegue estar aqui cada vez mais sentindo essa energia, essa conexão, tá bom? Então, vai chegando, vai dando bom dia e a gente vai falar sobre desenvolver o automerecimento. E aqui a primeira coisa que a gente tem que entender é que todos nós somos merecedores, mas é muito difícil que a gente se sinta merecedor. Bom dia, Ana, seja bem-vinda aqui no Insight Timer, aqui no Instagram também, quem for chegando, tá bom? Então, o que acontece? Nós, por natureza, não conseguimos nos sentir merecedores. Por quê? Porque nós viemos aí de uma trajetória de crenças, de muitas coisas que fazem com que a gente não se sinta merecedor. Desde muito pequenos, nós ouvimos dos nossos pais, das pessoas que eram autoridade para nós, que aquilo não era pra gente, que a gente estava fazendo errado. Nós começamos a receber muitas críticas e isso fez com que nós interiorizássemos que nós não somos merecedores. Nós não somos merecedores muitas vezes de felicidade, de dinheiro, de alegria, de realizações. E isso ficou, de algumas formas, introjetadas nas nossas células. E aqui, essa questão de se sentir merecedor acaba fazendo com que a gente não consiga introjetar esse sentimento, tá? Nós já daqui a pouco vamos chegar e falar como que a gente pode mudar isto, mas primeiro eu quero chegar até você perceber, peraí, eu ainda não me sinto merecedor. E aqui tem uma questão muito importante. Com tudo isso que nós passamos, com tudo isso que nós fomos sentindo, a gente ainda hoje, adultos, tá? Normalmente nós nos colocamos onde? Num papel de vergonha. A grande maioria das pessoas tem vergonha, não só de se expor, né, de dar a cara a tapa, como a gente diz, né, de estar se expondo, de expressar o seu ponto de vista, de colocar a sua opinião. Por quê? Porque eu tenho medo dessas críticas, eu tenho medo do julgamento, eu tenho medo de como as pessoas vão reagir àquilo que eu tô falando, que eu tô entregando, né? Eu, por exemplo, aqui fazendo a live, não importa quantas pessoas tenham ou se não tenha ninguém, mas eu vou entregar o meu melhor. Porque se eu ficar preocupada do que estão achando, do que é isso, do que é aquilo, né? O que vai acabar acontecendo? Eu não vou trazer a mensagem que eu quero. E isto vai acabar interferindo no que eu acho que eu mereço. Então, o primeiro sentimento que a gente tem que ver que está relacionado com a falta de merecimento é a vergonha, tá? E a vergonha não só de se expor ou de receber críticas, mas de não se sentir bom o bastante, boa o bastante,
certo? Por quê? Porque olha só, durante a nossa jornada também, o que acabou acontecendo? Nós recebemos muitos elogios, algumas críticas bem construtivas, ok, isso aconteceu também, mas as que ficaram gravadas no nosso subconsciente, nas nossas células, foram as que eu fracassei, eu não fui boa o bastante, eu tenho que melhorar muito e assim por diante. Por quê? Porque normalmente o negativo tem um impacto no nosso cérebro muito maior, mas ele deveria ser impactado para haver uma mudança. E o que normalmente acontece? Acontece que esse impacto gera uma paralisação. E quando esse impacto gera uma paralisação, eu não me sinto merecedora. E aí que eu começo a travar. Gente, eu atendo todos os dias nas minhas mentorias muitas pessoas que têm um grande potencial, que têm inúmeras habilidades e elas não sentem isto. Elas não conseguem sentir este merecimento. Outra coisa que é muito importante para a gente se sentir merecedora, e aqui a gente precisa, eu vou só dar uma pincelada, porque esse seria um assunto de uma live inteira, tá? Seria nós se sentirmos realmente filhos amados. E quando eu tô falando filhos amados, eu tô falando dos nossos pais, independente do que aconteceu conosco, lá na nossa infância, como filhos amados de um pai maior, Deus. E aqui tem uma outra distorção muito grande. Por quê? Porque a grande maior parte das pessoas ainda vê Deus, o Criador, o universo, enfim, essa força superior, como você quiser chamar, como alguém que condena, que pune, que a gente tá em constante pecado. Enfim, tem inúmeras crenças aí que a igreja, as autoridades, os nossos próprios pais nos colocaram. Então, pensa comigo, como que você vai se sentir merecedora se você tem uma autoridade, até não só física como seus pais que te puniram, que ainda continua te punindo, te condenando, dizendo que você tem que fazer diferente porque senão você vai ser castigado. Olha isso, gente. Como que o automerecimento, ele tá colado, ele tem que estar desenvolvendo junto com o amor próprio. E este amor próprio é eu saber que eu sou amada por Deus, Criador, enfim, como você quiser chamar, muito, muito, muito amada. Que aí eu vou começar a me amar. Olha lá, vamos pegar uma coisinha aqui, uma parte, tá? Quando a gente lê lá, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O que na verdade ele está querendo dizer? Que a primeira pessoa que eu tenho que amar não é o próximo, sou eu. E essa falta de amor próprio é que me faz não sentir merecimento, não me sentir merecedora. Merecedora do quê? De tudo. De tudo, de abundância, de felicidade, de alegria, de riqueza. E aí eu vivo todos os meus momentos do meu dia quase que, ai meu Deus, eu tô fazendo errado, eu não tô fazendo certo, eu ainda não sou boa o bastante. E o que eu gero para o universo? Justamente uma lei da vibração desta química. Vou mostrar aqui rapidamente a tabela vibracional do Dr. David Hawkins, que eu uso muito nas minhas mentorias, nos meus cursos. Quando a gente está vibrando no nível da vergonha, que é o que eu estava falando, a gente está vibrando a 20 de luz. E quando eu estou falando luz, é esta luz que a gente emana, que a gente produz. E aí, essa é uma lei universal. Se eu estou enviando 20 para o mundo, para o universo, para as pessoas, como que eu quero receber alegria? Gente, alegria, olha só, 540 de biofótons de luz. Coragem, 200.
Então, pensa comigo, a gente está emanando 20, uma luz fraquinha, muito pequena, e quer receber 200 de coragem, de energia. Como? Isso não acontece, porque não fecha essa conta. E o universo, ele é implacável, é lei. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que enquanto a gente está vibrando nesta vergonha, que eu não mereço, que eu não sou amada por Deus ou pelas pessoas, e eu não tô falando aqui de amor romântico, amor de parceria, tá? Olha quantas pessoas não sentem-se amadas pelos seus próximos. Próximos eu tô falando filhos e pais. Ah, mas Lu, tu não conhece, tu não sabe como foi a minha infância. Minha infância foi horrível, foi muito difícil. Meu pai me abandonou, minha mãe me batia. Ok, e como que eu vou lidar com isso? Ou até quando você vai arrastar essa corrente e vai deixar isto acabar impedindo que você se sinta merecedor? Esses dias eu tava falando com uma mentorada minha, e ela falou pra mim, ela tava em Fernando de Noronha com os filhos, o filho e a nora e o neto, né? E ela tava me dizendo assim, Lu, eu não tenho problema de dinheiro, eu não tenho problema de nada disto, mas é difícil de conviver com o meu filho. Gente, enquanto ela não olhar para isto, ela vai repetir relacionamentos conturbados. E como é que ela vai se sentir merecedora, inclusive do amor do próprio filho? Tá? É obviamente que ela tem aí o que? Crenças lá também, talvez, dos seus pais para trabalhar nela, para conseguir ter um bom relacionamento com o filho e com o neto, né? Então, tô querendo dizer o quê? Que tudo tá interligado. E esse relacionamento que precisa ser curado não é só com os pais, ou com os filhos, ou com o parceiro, parceira amoroso. Não é. É também com a espiritualidade, com o Criador. Porque se eu não me sinto amada por Deus, eu tenho um Deus, eu tô chamando Deus de uma forma genérica, tá? O que você acredita, que te pune, que te condena, que você só vai merecer se fizer isto, você só vai... Gente, o amor do Criador é incondicional, não é desse jeito. Nós recebemos amor dos nossos pais com condições, porque a gente ouviu a vida inteira. Se você se comportar, você vai ganhar um chocolate no supermercado. Se você tirar boas notas, você vai isso. O nosso amor humano é condicionado. Mesmo que a gente diga que a gente ama nossos filhos incondicionalmente, é mentira. É mentira. Por quê? Porque em algum momento a gente vai, não, se ele não fizer isso, eu não vou fazer aquilo. Agora, o amor de Deus, do Criador, é incondicional. E como é que eu vou ter que desenvolver o meu automerecimento? A primeira coisa é mudar isto. É mudar isso em mim. Porque enquanto eu penso que Deus só vai me amar se eu for todo domingo na missa, se eu for... Não vai ser assim. Obviamente eu tô dizendo que você tem que se conhecer a ponto de saber quais são os seus valores, fazer o bem para as pessoas, obviamente eu não tô dizendo que, né? Mas eu vou ser amada incondicionalmente por este Criador. E quando eu sinto isto, eu consigo fazer diferente. Agora, enquanto eu sentir que eu sou amada, principalmente por Deus, pelo Criador, com condições, que foi assim que a gente foi amada desde sempre. Desde sempre a gente foi amada com condições. Os nossos pais diziam, se você não fizer isso, você não vai ganhar aquilo. E nós continuamos criando os nossos filhos da mesma forma, com condições. Então, quando a gente fala de amor incondicional, sinceramente, é o amor superior. Porque o nosso amor humano ainda é condicionado. Até para os nossos filhos, que eu acredito que seja as pessoas que a gente coloca no mundo, que a gente
ama realmente incondicionalmente. Foi condicionado, é condicionado, tá? Então, e ainda mais quando a gente quer que eles façam alguma coisa. Por que é tão difícil, fazendo um parênteses aqui para filho, tá? Por que é tão difícil às vezes a gente aceitar as ações e decisões deles? Por quê? Porque muitas vezes vai contra o que a gente quer. Então a gente não consegue. A gente, não, mas eu quero que tu faça assim, eu quero que tu faça assado. E aquele ser humano que mesmo que nós geramos e colocamos no mundo, que nos escolheu para sermos pais, a gente não aceita. A gente diz, não, mas eu tinha que fazer dessa forma. E tem muitos pais que ainda não aprovam essa liberdade dos filhos decidirem e punem. Eu não vou mais falar com ele, eu vou ficar tantos dias sem falar, eu vou tirar a mesada, qualquer coisa, tá? Então, gente, como que a gente pode desenvolver o automerecimento? Primeira coisa, se sentindo um filho, uma filha muito amado do Criador. Mas não esse Deus que pune, que condena, porque isso não é amor incondicional, tá? Amor incondicional é este. Só que eu preciso sentir isto. Por quê? Porque daí eu vou usar a lei da vibração, que eu vou emanar isto e o universo vai me trazer isso. Gente, não tem como. Por isso que nas mentorias, normalmente, né, eu faço o quê? Eu ensino as pessoas a tirarem partido da lei da vibração. Porque se eu tô vibrando aqui, que eu não sou boa o bastante, que eu não mereço, ou que eu sinto culpa, eu não fui na missa domingo, então eu tô me sentindo culpada. Só que eu vou deixar de ser amada por Deus porque eu não fui na missa domingo? Ou qualquer coisa assim. Eu tô trazendo crenças religiosas que também estão muito introjetadas no nosso subconsciente, tá? Então, como que eu vou emanar 30 de culpa e quero receber 200 de coragem, de alegria, de luz, de amor? Não vou receber. Não tem como. Isso é lei universal, tá? Então, muito cuidado, porque muitas vezes a gente fica emanando uma frequência baixa e aí a gente quer se sentir merecedora. Não vai. Então, o primeiro ponto para desenvolver é isto, é eu me sentir merecedora simplesmente por ser uma filha muito amada. Segundo ponto, limpar todas essas memórias. Que se eu não me comportasse, se eu não tirasse nota boa, tudo isso eu não merecia, certo? E terceiro ponto, isso aí a gente pode fazer como? Com reprogramação, tá? Basicamente, para entender aqui, reprogramação pode ser dentro de uma sessão que a gente percebe, chega lá naquela crença raiz e reprograma. Claro, também tem que ter uma mudança de comportamento e de atitude, certo? Mas também existem reprogramações por frequência. Por exemplo, eu tô lançando o Oráculo de Autocura, que são 44 cartas que você vai receber para todos os dias tirar uma carta ali e ter lá uma pequena tarefa, uma pequena prática, uma ferramenta para que você possa se autocurar. O automerecimento é uma delas. E tem uma carta lá, inclusive, de automerecimento, tá? Só que vocês estão vendo que são várias coisas como eu tô trazendo aqui. Então, não adianta eu trabalhar meu automerecimento se eu não trabalhar meu amor próprio, como eu falava antes. Se eu não trabalhar o reconhecimento da minha história. De tudo que eu passei, mesmo tendo pais assim, eu reconhecer que isso foi necessário e assim por diante, tá? Então, no oráculo tem 44 cartas que vão ser uma excelente ferramenta diária. Agora, você comprando na pré-venda o oráculo, você ganha 2 bônus. Um é uma mesa radiônica, que você vai ter apoio desta equipe espiritual por 12 dias, que você vai estar sendo cuidado. Isso é gratuito,
tá? Comprando agora na pré-venda, depois não vai ter mais esse bônus. E o segundo bônus é uma frequência vibracional de reprogramação, que é o quê? Uma música que você vai estar colocando ali para ouvir, só que é uma música com não só hertz muito elevados, é uma música que você vai ouvir para dormir ou para trabalhar, enfim, para fazer qualquer coisa. E essa música vai estar reprogramando o seu inconsciente, porque pensa quanto a gente ouviu, a gente sentiu essa questão de não merecer, tá? Então, gente, por isso que eu tô dizendo, existem inúmeras maneiras de a gente trabalhar, mas a primeira coisa que eu preciso é começar a me sentir merecedora do amor, principalmente. Eu me senti amada. Gente, eu atendo às vezes as pessoas que chegam e dizem assim, todos os meus relacionamentos não dão certo. São sempre os outros, é sempre o parceiro, ou ela não se ama. Enquanto ela não se amar, ela não vai ser amada por um homem, por um parceiro. Não vai se amar. Por quê? Porque ela não tem isso, ela não se ama. Como é que alguém que tá conhecendo essa pessoa, ou que conhece há muitos anos, vai amar mais do que a gente mesma? É impossível isso acontecer, tá? Então, por isso que eu tô dizendo, o auto-merecimento, ele tá alinhado com o auto-reconhecimento, com o auto-amor, amor próprio, né? Com a minha sabedoria interna, e tudo isso, tá? Eu trago dentro dessas cartas do oráculo para que cada dia você vá trabalhando uma delas. Mas, por enquanto, na pré-venda, esta frequência de reprogramação já vai ajudar você a ouvir e reprogramando nas suas células. Como eu disse no início, essa questão de não merecer, ela tá impregnada nas nossas células, no nosso subconsciente. Então, por mais que você tenha consciência, por mais que você mude, tá, o seu padrão de comportamento, por que que ainda não acontece? Porque não mudou internamente, no inconsciente. E isso a gente precisa, sim, da espiritualidade, da frequência e de outras coisas. Eu preciso ter consciência? Preciso. Preciso mudar comportamento e pensamento? Muito. Não estou dizendo que isso não seja válido. Agora, eu também preciso mudar o inconsciente, porque senão eu vou continuar repetindo. Quantas vezes, até podem escrever aqui para mim se quiserem, você já olhou para não se sentir merecedora, boa bastante, e ainda está repetindo isto? Provavelmente, quem está aí na vida adulta, a vida inteira. Mas por quê? Porque lá quando eu era pequena, normalmente do 0 aos 7 anos, a gente registra isso com um impacto muito grande. Então, quando a professora lá disse assim, isso aqui tá tudo errado, você não fez direito, você não vai pro recreio porque você bagunçou na aula, alguma coisa assim, o que eu senti ali? Que eu não merecia. Vou dar um exemplo. Quem perdeu um recreio, que era a hora que aquela criança entende que é a minha hora de prazer. Quem perdeu um recreio por causa que bagunçou, porque não fez a tarefa, sei lá, alguma coisa assim, o que vai acontecer? Essa criança já registrou nas suas células, no seu inconsciente, que eu tenho que ser privada do prazer porque eu fiz uma coisa errada. Tá aí, já é um simples registro para a falta de merecimento se instalar no nosso HD, no nosso chip, tá? Então, olhem durante a vida, quantas questões aconteceram. Eu agora lembrei de uma mentorada minha, que ela é uma excelente arquiteta. Ela é excelente. E ela disse que lá com seus 19 anos, 20 anos, ela foi convidada pelos seus professores da universidade, de tão boa aluna que ela era, para fazer estágio na empresa dos professores. E ela disse assim, que ela fazia tudo maravilhosamente, perfeitamente bem.
Só que ela se cobrava tanto, ela achava que ela não estava conseguindo ser tão boa o bastante, que ela pediu demissão. Ela chutou a oportunidade. Ela simplesmente disse: não, eu não tô dando conta, é muita coisa para mim. E ela, por quê? Porque durante a vida inteira dela, os pais, os professores e ela mesma se cobrou tanto que ela nunca achava que ela era boa o bastante. E ela perdeu, assim, inúmeras oportunidades, não só de trabalho, inclusive de relacionamentos, inclusive de outras coisas na vida. Por quê? Porque ela não se sentia boa o bastante, tá? Então, olhem como essa questão de trabalhar o merecimento, ela é fundamental. Agora, ela precisa estar conectada, ligada também com esta conexão que nós temos. Se enquanto eu não me sentir uma filha muito amada incondicionalmente, vai ter esse monte de condições, certo? Espero que isso esteja fazendo sentido, tá? Me coloquem aqui, por favor, se tá fazendo sentido para vocês. E eu vou convidar vocês para mais 2, 3 minutinhos aqui, só pra gente fazer uma breve meditação e já colocar aqui alguns downloads de merecimento, ok? Vamos lá, então. Vou convidar vocês, quem puder, claro, quem não tá dirigindo ou fazendo alguma coisa assim, a ficar numa posição confortável, a respirar lento e profundo. Vai conectando com seu coração, deixando toda a energia fluir agora. Imagina uma luz muito resplandecente no seu peito e que te conecta essa luz lá no centro da Terra e lá no alto, na 12ª dimensão. E você sente um tubo de luz agora, conectando você na Terra e no céu. E no seu peito, esta luz reverbera muito forte. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que todos os resíduos, memórias de não merecimento, de que a gente só merecia alguma coisa se nós fizéssemos outra, que nós só seríamos merecedores quando a gente terminasse, concluísse, que todas essas memórias que ainda possam estar nos nossos corpos com dor, com esforço, com sacrifício, com peso, seja agora cancelada, descriada, deletada e enviada para a luz de Deus. Respira lento e profundo e sinta todas essas memórias, dores, indo lá para o alto, para a luz de Deus. Respira. Está feito, está feito, está feito. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que coloque em cada um de nós a definição mais elevada de auto-merecimento, pela perspectiva do Criador. Esse auto-merecimento de forma incondicional, que eu sei que eu sou amada, simplesmente por estar aqui na Terra e ser criada à imagem e semelhança. Respira lento e profundo e imagina agora entrando uma luz violeta no topo da sua cabeça, passando por cada uma das partes do seu corpo, seus chakras, vibrando nas suas células nessa luz violeta, trazendo essa nova reprogramação. Está feito, está feito, está feito. Respira. E eu peço que o Criador, Criadora de tudo que na sua infinita misericórdia e amor, integre em cada uma das pessoas que está assistindo esse vídeo esta definição de auto-merecimento de uma forma livre de julgamento e mais elevada. Assim é, está feito, está feito, está feito. Respira lento e profundo, vai voltando, abrindo os seus olhos, me dizendo como é que vocês estão se sentindo. Claro que aqui eu dei algumas pinceladas, tá, gente? É importante a gente estar olhando para o merecimento como um todo, né? Eu
sempre digo, a gente não tem como trabalhar merecimento se eu não trabalhar amor próprio, se eu não trabalhar autoestima, se eu não trabalhar uma série de outras coisas. Por isso que o oráculo eu falei que são 44 cartas que vão trazer diariamente uma ferramenta para trabalhar uma das questões que a gente precisa dentro desse processo, tá bom? Gente, semana que vem voltamos para quarta. A princípio eu não vou viajar, tá? E espero vocês aqui sempre. Normalmente é 8h30 Brasil, 11h30 de Portugal. Só que hoje, como eu tava no outro país com outro fuso, tá? Então aí deu uma confusãozinha, mas eu vou sempre avisando, tá bom? Tanto aqui no Insight Timer, gratidão, quanto aqui no Instagram, gratidão. Um ótimo dia para todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.